Amém, irmãos? Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14. Irmãos, eu quero compartilhar algo que me aconteceu ontem e foi maravilhoso, né? E foi uma coisa assim linda que aconteceu. Inclusive, o Senhor me deu essa mensagem em um sonho. E foi muito lindo, irmãos. Eu me vi dentro de uma grande obra mesmo. E várias pessoas lixando, lixando, pintando. Era como se tivesse em uma reforma, irmão. Sabe quando você está reformando um imóvel, né? Você lixa as paredes, pinta. E era assim. Na obra, no meu sonho, eu estava em uma grande obra. E tinha muita gente trabalhando, era muita gente trabalhando e preparando, eram vários imóveis. Irmão, foi um sonho maravilhoso. E ali eu recebi uma canção, né? Eu recebi alguém cantando, tinha um homem cantando. Eu achei tão lindo, irmão, tão lindo aquela canção. E eu consegui copiar a letra hoje de manhã. Quando eu acordei, eu me lembrei da letra. E no sonho, aquele homem que cantava dizia para mim, lembre o povo disto. Lembre o povo disto. E aí ele dizia que aquilo ali eram as casas que estavam sendo preparadas. Estavam sendo preparadas para aqueles que de fato quisessem ir para o céu, para aqueles que estivessem perseverando. Irmãos, eu achei tão lindo esse sonho. Era uma obra enorme, irmãos, e tinha muita gente trabalhando, e eu entendi que ali eram os anjos trabalhando, e naquele momento ali, alguém recitou para mim essa passagem de João, capítulo 14, eu achei, irmão, que sonho maravilhoso, que coisa tremenda. Eu vou ler aqui para os irmãos, antes da gente ler a palavra, para a gente começar, eu vou ler aqui a letra da canção que aquele homem estava cantando naquele sonho para mim. Foi muito lindo, irmão. Diz assim, ó: não é tempo de parar, você não deve desistir, continue acreditando, pois Jesus está voltando para a sua igreja arrebatar. Às vezes, eu te vejo aflito, com vontade de partir. Saiba, eu estou contigo e a tua missão vou te ajudar a cumprir. Saiba, eu sou o teu rei, eu sou o teu amigo, eu sou Jesus, o teu melhor amigo. Irmão, eu achei isso tão lindo, irmãos. Eu achei isso tão lindo, esse sonho tão lindo. E eu falei, meu Deus. E o Senhor falou comigo, lembre o povo disto, que esta casa está sendo preparada. Essas moradas estão sendo preparadas para aqueles que querem vir para cá. Irmãos, que coisa linda, que sonho maravilhoso. Eu fiquei muito feliz, sabe? Vendo assim o Senhor falar comigo em sonhos. Eu sei que muita gente até despreza essa forma de Deus falar conosco. Mas nós sabemos, claro, que existem sonhos que são sonhos comuns, existem sonhos que são sonhos proféticos, né? Existem sonhos que vêm de Deus. E eu creio, irmãos, sabe, esse sonho que eu tive ontem, que sonho maravilhoso, e certamente veio do Senhor, porque me trouxe essa alegria e me deu esta missão de lembrar aos irmãos que devem continuar perseverando, devem continuar, né, a caminhada rumo à eternidade. As nossas moradas estão sendo preparadas, literalmente estão sendo preparadas. Amém? Vamos ler então João capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Vamos ler até o versículo de número 14. Amém? Pode ler, Sofia, por favor. Amém. Não se turbe o vosso coração.
Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vocês preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me ver a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao mesmo por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Amados, que coisa interessante, coisa linda, né? Que promessa gloriosa, que promessa fantástica, né? Eu sei que eu não estou falando nada novo que os irmãos nunca ouviram, que os irmãos nunca leram, que os irmãos não tenham conhecimento, mas aqui eu estou obedecendo, né, a esta visão que o Senhor me deu através deste sonho, dizendo-me: lembre o povo disto, lembre a igreja disto. Então eu estou lembrando aos irmãos, eu estou trazendo aqui aos irmãos, né, uma palavra do Senhor, que nós possamos, irmãos, continuar perseverando, que possamos continuar insistindo na nossa caminhada, haja o que houver, aconteça o que acontecer, sabe? Não importam os problemas, não importam as lutas, não importam as dificuldades, não importam as situações difíceis. O que importa é que nós devemos perseverar, devemos continuar, não podemos desistir. Essa promessa, ela deve ser o combustível, né, para nos impulsionar a continuar, né? Esse combustível, ele deve estar nos dando forças para que possamos alcançar esta promessa tão gloriosa, que é esta que o Senhor nos fez, né? De um dia ele voltar para nos levar, de um dia ele vir, né, nos levar para estarmos com ele por toda a eternidade, irmãos. Não é apenas um momento, né? Hoje, nós, na nossa correria, na correria do dia a dia, nas lutas, né? Imaginem uma dona de casa tendo que fazer almoço, de repente, eu vou usar aqui o exemplo da irmã Rosana, né? A irmã Rosana, né, ficando em casa, o irmão Anderson saindo para trabalhar, e ela tendo que fazer o almoço, porque o irmão Anderson, né, vem almoçar, as crianças têm que ir para a escola, e aí nessa correria, né, ela consegue um tempinho para estar ali falando com Deus, para estar ali buscando o Senhor. Só que quando Jesus nos levar, né, não vai ser mais um tempinho, não vão ser apenas 1 hora, 2 horas, 3 horas, né, para aqueles que costumam orar, né, um tempo mais longo. Não, irmãos, vai ser por toda a eternidade, vai ser para todo sempre. Nós estarmos na presença do Senhor, nós estarmos sendo guiados por Ele. A Bíblia diz que lá o Senhor vai nos apacentar, o sol não vai nos molestar, não é? A Bíblia diz que o Senhor vai enxugar as lágrimas, vai cessar os sofrimentos. A Bíblia diz que não haverá mais dor, né? Não haverá mais
irmãos, vai ser algo tremendo, algo maravilhoso. O apóstolo Paulo disse, né, que o que Deus tem preparado para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Nós cantamos alguns hinos que dizem o melhor de Deus ainda está por vir, né? Só que o melhor de Deus, irmãos, ele não está aqui, literalmente não está nesse mundo. O melhor de Deus está, né, por vir e está na eternidade. E nós, irmãos, precisamos continuar sonhando com isto. Nós não podemos deixar de sonhar com a eternidade. Nós não podemos deixar de sonhar em estarmos com Cristo nesse momento tão glorioso, nesse momento tão maravilhoso, onde o Senhor nos dirá: vinde, benditos do meu Pai. Nós não podemos estar como Tomé. Nós não podemos estar como Tomé, que disse: nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos para onde o Senhor vai, né? E Tomé estava com Cristo, irmãos. Tomé passou 3 anos e meio sendo discipulado por Jesus. Passou 3 anos e meio, irmãos, ouvindo Jesus, né, todos os dias, diariamente, continuamente, ouvindo Jesus falar. E Tomé ainda pergunta, né? Tomé ainda disse que não sabia o caminho. Foi necessário Jesus dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, nós não podemos estar como Tomé, né? Nós não podemos estar, né, dizendo: eu sou cristão, dizendo: eu conheço Jesus, dizendo: eu estou com o Senhor, mas só da boca para fora, né? Somente de lábios. Nós temos que, de fato, ter conhecimento do Senhor. E como é que nós temos conhecimento dele? É através da palavra, irmãos. É através, né, de uma vida dedicada ao Senhor, né? Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Nós não podemos estar como Tomé, né? Eu nunca esqueço daquele homem que nós pegamos Uber lá em São Paulo, e aí eu falando de Jesus, ele dizendo que conhecia Jesus, dizendo que ele já estaria salvo, que se ele morresse naquele dia ele estaria salvo. Aí eu falei para ele assim: amém, irmão, glória a Deus. Aí eu falei: então o irmão crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ele falou: não, nisso eu não creio. Eu falei: meu Deus do céu, como é que a pessoa diz que conhece Jesus, né, e não crê na Bíblia? Sendo que a Bíblia, ela fala de Cristo, né? Ela fala, né, do Senhor e de como nós devemos nos preparar. Antes aqui de nós começarmos a mensagem, o irmão Anderson trouxe uma reflexão maravilhosa, lá em Mateus capítulo 7, onde Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. E aí quando Jesus vai nos alertar, dizendo que primeiro nós devemos, e Jesus usa uma palavra forte, viu, irmãos? Jesus usa uma palavra forte para quem faz isso. Ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, a trave, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Então, nós precisamos, irmãos, sabe, refletir sobre isso todos os dias, né? Por mais que nós tenhamos escutado essa mensagem, por mais que nós já tenhamos lido esta palavra, por mais que nós tenhamos conhecimento, irmãos, eu achei lindo demais esse sonho, o Senhor dizendo para mim, o Senhor recitando esta passagem, dizendo: esta é a mensagem que deve ser pregada. Lembre o povo, lembre a igreja disso. Irmãos, isso é lindo, isso é maravilhoso. E eu quero aqui trazer aos irmãos esta lembrança. Eu quero aqui trazer aos irmãos este incentivo. Não vamos desistir, irmãos. Não vamos desistir, vamos continuar, né? E no sonho, irmãos, no sonho eu achei tão lindo. O Senhor falou comigo a respeito. O Senhor falou assim: diz para a Leidiane, mas foi lindo, irmãos. Diga para a Leidiane que eu estou com ela. Diga para ela que eu estou vendo a aflição dela, eu estou vendo a luta dela, eu estou vendo o que ela está passando e eu estou com ela. Diga isto a ela, filho, eu estou com ela. Irmãos, olha, eu vou falar para vocês, é coisa linda, é coisa maravilhosa. Sabe, irmãos, quando eu comecei a sonhar e eu comecei
perceber que eu estava dentro daquela obra. E eu ali, irmãos, pessoas ali lixando paredes, pintando paredes. E cada pessoa fazia uma coisa. E aquele homem começava a cantar uma canção. E ele começava a falar comigo a respeito disso e dizer que aquilo ali eram as moradas que estavam sendo preparadas para o povo do Senhor. Aquelas moradas eram as moradas que estavam sendo preparadas para a igreja, irmãos. Eu vou falar para vocês, é algo assim que é lindo, irmãos, é tremendo, sabe? Você tem um sonho desse, você ouvir o Senhor falar contigo, sabe? E você dizer, olhe, a sua missão é essa, é lembrar o povo disto, a sua missão é esta, é levar esta mensagem, né? E quando o Senhor disse para mim, quando o Senhor cantou para mim, às vezes eu te vejo aflito, com vontade de partir, né? Ele disse, saiba, eu estou contigo e a tua missão eu vou te ajudar a cumprir. Irmãos, que coisa maravilhosa, sabe? Não tem palavras para a gente expressar o quanto isso é lindo, o quanto isso é maravilhoso. E quando o Senhor começou a falar comigo, aquele homem parou de cantar e ele começou a falar comigo e ele disse para mim, né? Eu nem compartilhei isso com ninguém. Hoje eu fiquei, né? Eu quase nem conversei com a Neide hoje, porque o Senhor me deu sabe, a orientação de que eu tinha que repartir isso com a igreja, eu tinha que repartir isso com todos de uma vez só. E sabe, irmãos, eu estou assim tão maravilhado, eu estou tão feliz, tão alegre. E o Senhor falou para mim assim, descanse o seu coração. O Senhor falou para mim, descanse o seu coração a respeito dos seus. Não fique aflito. Calma a tua alma. Acalma a tua alma, porque eu estou vendo tudo. O Senhor disse, eu estou vendo tudo. Nada foge aos meus olhos. Acalma o teu coração. Só faça o que você foi chamado para fazer. Lembre o meu povo desta promessa, lembre a igreja desta promessa. E quando ele falou a respeito da irmã Leidiane, irmãos, o Senhor falou, diga para minha serva, eu estou com ela, eu estou vendo a luta, eu estou vendo tudo que ela está passando e eu estou com ela, sustentando ela pela mão, eu estou conduzindo ela, eu estou guardando ela, eu estou fortalecendo a minha serva, irmãos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmãos. Saber que o Senhor, Ele fala conosco de várias formas. Ele fala conosco, irmãos, através de sonho, Ele fala através da palavra, Ele fala através de alguém. Irmãos, o Senhor, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, Ele não muda, Ele não mudou, Ele não vai mudar, né? E se nós, irmãos, entendermos isso definitivamente, nós alcançaremos a eternidade. Por quê? Porque nos momentos difíceis nós corremos para Ele. Nos momentos em que nós estamos nos sentindo fracos, é a Ele que nós recorremos para nos fortalecer. No momento em que nós cometermos alguma falha, é a Ele que nós vamos recorrer para que Ele nos perdoe. Quando nós estivermos, irmãos, sem forças, nós vamos recorrer a Ele, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso Rei. É Ele, irmãos, que nos fortalece, é Ele que nos dá força, é Ele que nos conduz, é Ele que nos toma pela mão, é Ele, irmãos, que intercede por nós diante do Pai, é Ele, irmãos, que derrama sobre nós a graça, a misericórdia, para que nós possamos prosseguir, que nós nunca venhamos desistir, irmãos, dessa caminhada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, né? Nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a presença de Deus, nós não podemos perder o Senhor Jesus, nós não podemos viver como Tomé, de estar com Ele e não saber que Ele é o caminho, de estar dizendo que somos cristãos, de estarmos dizendo que conhecemos Ele, mas não termos a certeza da salvação das nossas almas, não termos a certeza de que Ele está conosco, irmãos. Nós não podemos, irmãos, estar como Tomé. Nós não sabemos qual é o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho,
a verdade, a vida. Irmãos, que nós possamos permanecer nesse caminho, que possamos permanecer nesta verdade, que possamos permanecer nesta vida, que possamos, irmãos, crescer em Cristo, irmãos. Quando eu olho para a vida do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro é um grande exemplo para nós, um homem que Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai. Eu roguei ao Pai por ti, Pedro. Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, quando eu olho para a vida de Pedro, e Pedro ali negando o Senhor, dizendo que não conhecia o Senhor, mas quando Pedro se converte de verdade, Pedro, irmão, quando ele entende isso, quando ele entende que ele realmente ele precisava de Cristo e precisava se converter de verdade, você não vê mais o apóstolo Pedro oscilando na fé. Você vê um apóstolo firme nas promessas do Senhor, como diz aquele hino: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. E Pedro, irmãos, firme nas promessas, Pedro caminhando, e aí quando Pedro tem aquele encontro com Jesus lá em João 21, e que o Senhor diz para ele: Pedro, vai chegar um dia, Pedro, em que você vai estender as tuas mãos, vão te amarrar e vão te levar para onde você não quer ir. Mas o Senhor dizendo ali para Pedro: Pedro, naquele momento você vai estar me glorificando. Irmãos, vai chegar um momento em que muitos de nós podemos sofrer por amor a Cristo. Podemos ser perseguidos por amor a Cristo. Podemos ser achincalhados por amor a Cristo. Podemos ser rejeitados e abandonados por amor a Cristo. Irmãos, mas que possamos lembrar desta promessa. Se nós tivermos de passar por isso, nós precisamos lembrar desta promessa. Eu fico imaginando aqueles irmãos lá no Coliseu, irmãos, sendo massacrados, mordidos, comidos pelos leões, né? Eu imagino que se houvesse, se o hino 545 ainda já existisse naquela época, eu imagino aqueles irmãos, né, sendo ali colocados como tochas humanas no Jardim Nero, sendo tocado fogo neles e eles cantando assim: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu fico imaginando aqueles irmãos sendo mortos ao fio da espada, aquele povo de Roma, os romanos, assistindo aquele espetáculo horrendo, aquele espetáculo horrível, irmãos, aquele espetáculo sangrento, mas os irmãos que estavam sendo vítimas se alegrando, os irmãos que estavam sendo vítimas glorificando a Deus, os irmãos que estavam sendo vítimas lembrando da promessa que o Senhor disse: não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E aqueles irmãos se lembrando de tudo isso e ficando firme, permanecendo firme e lembrando do que o Senhor disse: vós sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, nós precisamos lembrar, irmãos, dessas promessas gloriosas. Nós não podemos simplesmente só querer as coisas boas. Nós não podemos perder o nosso tempo, irmãos. É claro que na oração nós podemos falar com o Senhor, podemos orar e apresentar
as nossas dificuldades, podemos apresentar, irmãos, as nossas necessidades, mas não é só isso. Nós temos que também na oração pedir ao Senhor, Senhor nos fortaleça, Senhor nos ajude, Senhor nos dê força, Senhor nos fortalece o nosso espírito, Senhor, porque, irmãos, nós vivemos tempos difíceis, vivemos dias difíceis, né? Eu fico imaginando um trabalhador, uma dona de casa, irmãos, né? Hoje, quando nós vamos ao supermercado, irmãos, que nós olhamos os preços das coisas e a cada dia as coisas aumentando mais e mais e mais e mais, e eu fico pensando pessoas que ganham pouco, irmãos, pessoas que ganham muito pouco mesmo, e de repente olham, vão ao supermercado e dizem assim: meu Deus, o dinheiro que eu tenho hoje, há 2 meses atrás eu conseguia sustentar minha família, mas com esse dinheiro agora eu já não consigo mais. Mas esta pessoa olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu tenho muito mais do que isso, eu tenho o Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor não vai deixar me faltar, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, sabe, irmãos? É olhar para Cristo, não apenas, irmãos, não apenas como alguém que seja o nosso provedor, como alguém que seja o nosso amigo, mas alguém que seja o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei, e dizer: Senhor, ainda que eu passe privações nesta vida, ainda que eu passe por problemas difíceis nessa vida, mas eu creio, Tu estás comigo, e eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está comigo, sabe, irmãos? Nós temos que olhar para Cristo com esse olhar, nós temos que nos aproximar dele, irmão, mais e mais e mais. Oh, irmãos, como eu queria que toda a igreja tivesse um sonho como esse, como eu queria que toda a igreja estivesse vivendo essa experiência que eu vivi, irmãos, vendo aquela obra sendo feita, vendo aquele monte de pessoas que ali, eu acredito que eram anjos que estavam trabalhando na construção, que estavam trabalhando ali, preparando as moradas para os santos, preparando as moradas, porque a Bíblia diz, irmãos, o Senhor Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele disse que ele está preparando, ele disse que ia para lá, e ele ia para preparar, ele ia com a finalidade de preparar essas moradas, e quando tudo estivesse pronto, ele voltaria para nos levar. Irmãos, isso não é algo simbólico, não. Isto é algo literal. Isto é algo literal. É algo que vai ser palpável. É algo que você vai poder ver. É algo que você vai poder contemplar. Quando eu olho para a história de Lázaro, irmãos, que coisa tremenda. Não dá para esquecer disso. Lá em Mateus, aliás, em Lucas 16, ali no versículo 24 em diante, quando o rico diz: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo dele e refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. E Abraão diz: filho, lembra-te que durante a tua vida tu só teve coisas boas, Lázaro igualmente os males. Agora tu estás atormentado e ele está sendo consolado. Irmãos, não importa se a gente nunca vai conseguir comprar uma casa nessa terra. Não importa se a gente nunca vai possuir um carro. Não importa se a gente, sabe, nunca vai ter condições de comprar tudo que a gente quer. Não importa, irmãos, se a gente não vai ter condições de comprar, sabe, coisas boas para estar, móveis bonitos, né, para enfeitar a nossa casa. Isso não importa. O que importa é nós sabermos que aqui nós podemos ser pobres, aqui nós podemos não ter nada, aqui podemos morar de aluguel a vida inteira, aqui às vezes podemos ser humilhados. Irmãos, eu me lembro de algo que me aconteceu há um tempo atrás, de uma pessoa da minha família, que essa pessoa era uma pessoa que tem condições, ela não mora no país, e ela me mandou uma ajuda para mim, mas ela mandou através de uma outra pessoa, e ela disse para a pessoa assim: olhe, vá no mercado, faça isso, e leve para ele, não dê o dinheiro na mão dele. Irmãos, eu me senti humilhado, sabe? Eu me senti humilhado porque a pessoa, quando você
ajuda alguém, quando você abençoa alguém de coração, você não importa o que a pessoa vai fazer com aquela ajuda que você dá para a pessoa, né? Se você está ajudando alguém e de repente aquele alguém quer ajudar uma outra pessoa, não importa. Você já entregou, né? Você já deu a ajuda para ela, então a partir dali é ela e Deus, né? E aí eu me senti tão humilhado, irmãos, eu me senti, sabe, eu fiquei tão triste com tudo aquilo ali. Eu fiquei agradecido a Deus, né? Porque foi algo que veio para casa e tudo, mas eu fiquei triste com a atitude da pessoa. Eu fiquei triste com a atitude da pessoa, porque eu sei que em partes, ela fez o que Deus queria, né? Ela me mandou ajuda, mas não era isso que o Senhor, não era essa atitude que o Senhor esperava dela, né? Tipo, essa humilhação. E aí o Senhor falou ao meu coração nesse dia: filho, acalma o teu coração, fica tranquilo, te alegra porque isso tudo um dia vai passar. Isso tudo um dia vai passar. Se você perseverar, continuar na minha presença, um dia, filho, você vai estar na eternidade, nada disso vai acontecer. Irmãos, isso é tão lindo, é tão maravilhoso, sabe? Quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor nos traz uma palavra de ânimo, quando o Senhor nos traz uma palavra de conforto, quando o Senhor nos traz uma palavra, sabe, que nos dá forças, ânimo para nós prosseguirmos, isso é maravilhoso. E eu espero que essa mensagem esteja trazendo esse ânimo aos irmãos, que nós não estejamos como Tomé, e que nós não estejamos como Filipe, né? Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, Filipe, e você ainda não me conhece? Há quanto tempo eu estou com você, Filipe? E você ainda diz: mostra-nos o Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Ou seja, Filipe e Tomé passaram 3 anos e meio ouvindo Jesus dizer: eu sou filho de Deus. Ouvindo ele dizer: o Pai me enviou. Ouvindo ele dizer: eu faço as coisas que meu Pai me mandou fazer, né? Eu acho lindo, irmãos, lindo mesmo essa passagem. Eu acho lindo esse trecho da Bíblia Sagrada, onde Jesus disse: Filipe, eu estou com você, Filipe, há tanto tempo, e você ainda não me conhece. Que nós não estejamos como Filipe, irmãos, que nós não estejamos como Tomé, sabe? Ontem eu estava ouvindo um vídeo de uma pessoa. Esse vídeo, o teu dele é o seguinte: uma pregadora que era muito famosa no Brasil, essa pregadora ela caiu em adultério. Eu não vou dizer o nome dela aqui. Ela caiu em adultério e ela perdeu a família, né? O esposo divorciou dela, largou ela. E aí eu ouvi uma outra irmã que também é muito conhecida na internet, né? E essa irmã disse o seguinte: olha, essa mulher, ela só vai ter o meu respeito, ela só vai ter a minha admiração se ela reconquistar a família dela de volta. Ela só vai ter eu só vou respeitar ela se eu souber que ela reconquistou a família dela de volta. Irmãos, olha aonde chega a falta de misericórdia do ser humano. E aí, você lembra lá de João capítulo 8, quando aquela mulher adúltera, né, foi pega em adultério, foi levada diante do Senhor, e o Senhor disse: mulher, cadê os teus acusadores? Né? Ali a Bíblia não diz que houve uma restauração da família daquela mulher. Ali a Bíblia não diz que houve uma restauração do casamento dela, né? Porque se ela estava cometendo adultério, ela estava com o marido de uma outra, né? E quem sabe aquela mulher também tivesse um marido. Quem sabe ela também tivesse uma família, né? E ela teve o respeito do Senhor Jesus. Ela recebeu a misericórdia do Senhor Jesus. E como que um ser humano abre a boca e diz assim: eu só vou respeitar o fulano se o fulano, né? Tipo, a pessoa pecou e eu só vou respeitar essa pessoa se ela reconquistar o marido, se ela reconquistar o casamento. Nisso nós vimos, irmão, nós podemos ver a falta de misericórdia do ser humano, né? E aí, eu me lembro, né? E aí me recordo agora da passagem que o irmão Anderson trouxe. Irmãos, eu fico pensando, e essa pessoa que disse isso, irmãos, é uma pessoa famosa.
É uma pessoa que viaja o Brasil inteiro, viaja o mundo inteiro. É uma pessoa, né, que é consagrada. Eu não duvido que ela seja uma pessoa consagrada a Deus. Eu não duvido que ela leve uma vida de santidade. Mas olhe só a falta de misericórdia dela. Quando ela disse, olha, eu só vou respeitar essa mulher, essa pregadora, se um dia eu souber que o marido dela voltou para ela. Se um dia eu souber que o casamento dela foi restaurado. Já pensaram, irmãos, se Jesus agisse assim? Já pensou se Deus agisse assim conosco? Irmãos, nós temos que olhar para a misericórdia do Senhor. Nós temos que, sabe, nos agarrar na misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que no juízo, a misericórdia ela vai triunfar. O que vai triunfar no juízo é a misericórdia, irmãos. Ninguém é bom. Ninguém é bom, ninguém é perfeito. Ninguém tem mérito, ninguém vai ser salvo e dizer assim, bater no peito e dizer, eu estou sendo salvo porque eu fui bom, porque eu fiz algo que agradou a Deus. Eu estou sendo salvo porque eu era melhor que os outros. Não, irmão, de jeito nenhum. Mas a promessa é para os humildes. A promessa é para aqueles que creem, a promessa é para aqueles que perseverarem, a promessa é para aqueles que querem, para aqueles que mesmo em meio ao sofrimento, para aqueles que mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às dores, em meio ao choro, em meio, irmãos, às aflições, estão firmes diante do Senhor. Em meio à fraqueza, mas está dizendo, Senhor, eu estou fraquinho, eu estou me arrastando, mas eu estou aqui na tua presença. Senhor, olha, Senhor, não estou conseguindo orar direito, mas eu estou aqui, eis-me aqui. Senhor, eu estou tão fraco. Senhor, eu estou chorando tanto, eu só tenho força para chorar, mas eu estou aqui. Senhor, eu quero ir para o céu. Senhor, salva a minha alma. Senhor, olha para dentro de mim. Sabe, irmãos, esta promessa é para você. É para mim, é para nós. Esta promessa não é para quem é soberbo. Esta promessa não é para quem é orgulhoso. Esta promessa não é para quem está julgando e condenando os outros. Esta promessa é para aqueles irmãos que olham para os outros com olhar de compaixão, de misericórdia, com olhar de amor, sabe? Esta promessa é para aqueles que são capazes de pegar a mão daquele que está caído e o ajudar a levantar. Esta promessa é para aqueles que são capazes de ajudar o irmão a levar a carga que está pesada. É para aqueles que são capazes de sentir a dor daquele que está sentindo, daquele que está sofrendo. Essa promessa é para aqueles que estão chorando, com aqueles que, sabe, estão fracos, irmãos, e não conseguem, sabe, não conseguem ter forças, mas a promessa é para aqueles que chegam lá e dizem assim, força, meu irmão, levanta, Jesus está aqui, Jesus está contigo, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar, Jesus ama você, sabe? A promessa é para esses, irmãos, e que nós possamos estar, irmãos, exatamente inclusos no meio dessas pessoas, sabe? Que nós estejamos como Jesus disse que deveríamos estar, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, sabe? Não julgando os outros, mas olhando para os outros com um olhar de compaixão, de misericórdia, sabe, irmãos? Que nós possamos aprender a cada dia que com Jesus é muito melhor, né? Com Jesus as coisas são difíceis, mas não elas alcançar a eternidade não é impossível. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Lá em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nós não chegaremos a lugar nenhum sem Jesus, né? Tem uma canção que o Senhor me deu que diz assim, ó, Jesus é meu amigo, Ele está comigo e não vai me deixar. Jesus é o meu Redentor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Que nós possamos, irmãos, crer nesse Jesus, que possamos nos agarrar a esse Jesus, que possamos amar a esse Jesus, que possamos ser gratos a esse Jesus pelo grande sacrifício que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Que possamos ser gratos a Ele a cada dia, a cada momento, a cada minuto das nossas vidas.
que nós possamos permanecer firmes na presença dele e que nós nunca venhamos esquecer desta promessa. Não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E Jesus disse que quando tudo estiver pronto, ele voltará, ele nos levará para que aonde ele esteja, nós também estejamos, irmãos. Que possamos nos agarrar nesta promessa. Que nós não venhamos olhar para os problemas e achar que os problemas são maiores do que o nosso Deus. Que nós não venhamos dizer ao problema o tamanho, nós não venhamos dizer, né, a Deus o tamanho do nosso problema, mas que nós venhamos mostrar ao problema o tamanho do nosso Deus. Que nós não venhamos desistir nunca, irmãos. Tem uma frase que eu conheço que diz assim: um vencedor nunca desiste e um desistente nunca alcança vitória alguma. Que nós não venhamos desistir e que sejamos vitoriosos e que possamos ouvir o Senhor nos dizer: vinde, benditos do meu Pai. Esta mensagem que o Senhor me deu para que eu pudesse estar ministrando aos irmãos no culto desta quarta-feira. Amém? Vamos orar e logo depois da oração eu estarei dando oportunidade aos irmãos que estão no culto conosco para nós comentarmos a respeito desta mensagem. E alguém quiser tirar alguma dúvida, né, nós estaremos então dando esta oportunidade. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te glorificar, Senhor, por esta mensagem, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos na tua presença, ministrando a tua palavra. Senhor, obrigado por este sonho maravilhoso que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pelo incentivo que o Senhor nos dá a cada dia através da tua palavra. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, nos fortalece, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, meu Pai, rumo à eternidade. Pai querido, abençoe cada pessoa, meu Pai. Cada pessoa que ouviu esta mensagem, que esta mensagem possa produzir, Senhor, em cada coração, transformação, mudança, arrependimento, e que possa, Senhor, fortalecer a cada um dos meus irmãos, para que eles possam, meu Pai, a cada dia, Senhor, lutar, para que eles possam alcançar a eternidade com o Senhor Jesus. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.